veicular depois. Então, mais uma vez, bom dia. Iniciando a gravação agora da aula dos exercícios da atividade 1 e 2, módulo 1 e 2 da unidade da apostila de vocês. Então, vamos aos problemas. Deixa eu mudar a câmera. Deixa eu ver aqui. Tá dando para vocês verem aí? Deixa eu tentar focar um pouquinho mais aqui. Vocês estão conseguindo ver aí, gente? Eu tô. Tá beleza? Acho que a maioria de vocês tem apostila também, né? Tá dando para ver. Tá de boa. Então, beleza, então. Qualquer coisa também tá na apostila. Deixa eu... Página 9 lá também. Tentar até dar um foco melhor aqui, mas... Beleza, então. Então, vamos lá. Primeira questão. A tabela abaixo mostra os pontos de fusão e ebulição de duas substâncias da 1-ATM. Então, ele deu... botou o ATM como parâmetro. Um ATM, e aqui, ó, é a pressão atmosférica, tá? A nível do mar. Vamos entender o problema primeiro. Aqui ele deu 2 pontos, ponto de fusão e ponto de ebulição. Ou seja, antes do ponto de fusão eu tenho sólido e depois do ponto de ebulição eu tenho gás. Entre o ponto de fusão e o ponto de ebulição eu tenho líquido. A gente já viu isso, não é? Nos exercícios anteriores. Então é importante que a gente saiba isso aí também. Quem não sabe, dá uma retomada lá. Então, de acordo com esses dados, a temperatura de 50 graus Celsius, ou seja, isso te deu o ponto de fusão de ebulição de duas substâncias, tá? E pediu para você encontrar nessa temperatura de 50 graus Celsius uma das opções corretas aqui. Nada demais, não é? É só você entender exatamente a primeira parte que a gente falou, antes do ponto de ebulição, ou seja, menor que 117 graus Celsius, eu tenho sólido no álcool. Entre 117 e 78 graus Celsius, eu tenho líquido. E depois de 78 graus Celsius, que é o ponto de ebulição, eu tenho vapor. Para o éter, antes de 116, eu tenho sólido. Entre 116 e 34, líquido. De 34 para cima, eu tenho vapor. Então, isso você tem que entender. Quando você entende isso que a gente acabou de falar, é só olhar as opções. Opção A, o álcool e éter encontram-se na fase gasosa. Não. Quem está na fase gasosa é quem? A 50 graus Celsius. O éter, porque está acima de T4. Mas o álcool não. O álcool está na líquida ainda. B, álcool e éter encontram-se na fase líquida. Negativo também. A 50 graus Celsius, assim como está na primeira, né? A 50 graus Celsius aqui, eu tenho quem? O álcool líquido, mas o éter já vapor. Letra C. O álcool encontra-se na fase gasosa e o éter na líquida. É o contrário, na verdade, né? Na verdade, a 50 graus Celsius, eu tenho o álcool líquido e o éter o quê? Vapor. Não é? Porque 50 graus Celsius eu tenho aonde? Eu tenho aqui. E no éter eu tenho aonde? Eu tenho para cá. Para cá é líquido, entre esses dois pontos, e acima de T4 é gasoso. Ou seja, na verdade, a 50 graus Celsius, o que a gente quer encontrar é o quê? Que o álcool está líquido, enquanto o éter está gasoso. A letra E, eu vou nem falar que é sólido, não tem nada a ver, né? Então, a resposta é a letra T, analisando opção por opção aí. Beleza? Mole, mole, né? Mole, mole.
Então, vamos aí à questão 2. Questão 2. Isso aqui são os comentários sobre a questão. Né? Questão 2. Para ser uma potência mundial, uma nação deve possuir tecnologia, ou seja, esta nação deve estar à frente de outras em várias áreas do conhecimento. Uma área de conhecimento muito importante é a das ciências. Quando transformamos matérias, ou seja, quando reagimos materiais diferentes para obtermos outras substâncias, observamos que tipo de fenômeno. Então, vamos lá. Eu estou pegando uma substância e, a partir de uma reação, formando uma outra substância. De cara, vocês estão já firmes no nosso conteúdo, sabem que se eu criar uma matéria e está transformando em outra substância, é o quê? É um fenômeno químico, né? É um fenômeno químico. Então, aqui eu tenho as opções aqui. A gente sabe aí já que quando eu tenho uma matéria que transforma em outra a partir de uma reação, eu tenho um fenômeno químico. Trabalhamos bastante isso aí nas aulas anteriores, né? O fenômeno físico é aquele que eu tenho, até para baixo aqui depois, alguns aqui para a gente fortalecer. Eu não tenho mudança na estrutura da minha substância, certo? Fenômeno meteorológico nem se fala e biológico também não, né? Enfim, a opção certa seria a letra A. É a letra A. Beleza? Vamos lá, então. Questão 3. Aqui, então, para fortalecer aí, para a gente indicar na relação abaixo, fenômenos físicos e químicos. Queima da gasolina nos motores. Ou seja, a queima da gasolina nos motores, eu estou fazendo a queima dela. A queima dela é um fenômeno químico, não é? Então, isso aqui é o primeiro fenômeno químico. Por mais que isso aqui gere um fenômeno físico posterior, não é? O que é o fenômeno físico posterior? É o movimento da biela do carro, o movimento do motor do carro, realmente. Aquilo é um fenômeno físico, um fenômeno mecânico, não é? Mas ele pediu a queima da gasolina, tá? A queima é química. Digestão de alimentos, não é? Imagine se, se não tivéssemos digestão de alimentos. Você vê que uma coisa está gerando a outra, um outro fenômeno. Imagina, que ia ser engraçado. A gente comer. O fenômeno físico acontece. Você, você tem uma coisa, você tem, a partir de uma substância, você, ela sofre uma reação, um fenômeno ali, e a substância não altera a sua estrutura, né, molecular. O químico não, tem uma alteração. E, poxa, a digestão do alimento é um fenômeno químico, né? Imagina se fosse físico. Que engraçado que seria. Não vou falar não, imaginem só. A letra C, a formação de ferrugem também é um fenômeno químico, nós vimos esse no exemplo que a gente fez lá, né? A oxidação de alguma coisa, fenômeno químico. Quebra do objeto. Eu quebrar um objeto não altera a estrutura do objeto, né? Quebra um vidro aí, um tijolo, por exemplo. Se não alterou a estrutura, é físico. Enfiar um prego na madeira também não altera a estrutura do objeto. Mantém o prego e a madeira normal, então é físico. Derretimento do iceberg, também físico, né? Porque a estrutura ela não altera. Tem água em gelo e a sua água é em líquido. Então, é um fenômeno físico. Beleza? Questão 4. Os diversos tipos de materiais com os quais lidamos no dia a dia mudam de estado físico dependendo da temperatura que forem submetidos. Os processos de mudança de estado que absorvem energia são, primeira coisa, entender a questão. Ele absorve energia, ele tem um ganho de energia, e se ele ganha energia, ele aumenta a temperatura. Não é? Então, o processo é esse. Eu estou ganhando energia. Se eu ganho energia, aumento a temperatura.
Então, vamos relembrar o nosso gráfico aqui de aumento de mudança de estado físico. Para cá, eu tenho diminuição de temperatura, né? A gente está de um gás para um sólido. E para cá eu tenho aumento de temperatura. Se eu estou absorvendo energia, eu estou ganhando energia, eu estou aumentando a temperatura. Lembre que a energia é diretamente ligada à temperatura, por mais que não seja a mesma coisa, tá? Então, dentre as opções que nós temos, vamos lá. Então, vamos entender direitinho isso aqui. Aqui para cá, eu tenho a liquefação e a solidificação, certo? E, no sentido de aumento de temperatura, tem a fusão e tem a vaporização, certo? Então, das opções que nós temos aqui, com aumento de temperatura, nós temos aqui, vamos ver, letra A, ebulição e liquefação. Não, liquefação é diminuição de temperatura. Letra B, fusão e sublimação. Pode ser que a sublimação vai para os dois lados, né, na verdade. Liquefação também não. Solidificação, não. Sublimação e solidificação, não. Então, a melhor opção aqui é a fusão e a sublimação, letra B, não é? É fusão e sublimação, desde que eu parto do princípio para cá. Que a sublimação chega, por exemplo, para cá ou para cá. Fusão e sublimação. Cinco. Os três estados de uma substância, a que possui menor energia cinética, é o estado menor energia cinética. A gente está falando de quê? De moléculas com pouco movimento. A energia cinética da molécula é exatamente o movimento da molécula. E a temperatura é o quê? A temperatura é a medição, é a aferição dessa energia da molécula, não é? Ou seja, substância com menor energia cinética está diretamente ligada à substância com menor temperatura. E a menor temperatura da energia, a menor temperatura de substância, ela está no estado sólido. A gente sabe disso pelos aqueles gráficos e pelo que a gente já viu. Sólido, então. Cuja característica é apresentar o quê? Forma e volume variável, forma e volume próprio. Poxa, forma e volume próprio. O sólido é assim, a característica do sólido e a definição de um sólido é exatamente essa. O que quer dizer forma e volume próprio, forma e volume variável, por exemplo? O líquido, por exemplo, os fluidos, ele tem forma variável, não é? Por mais que eu possa ter o mesmo volume, ele tem forma variável. Porque onde eu coloco a minha água, por exemplo, o que acontece? Ela pega ali. Você coloca num copo, ela vai pegar o formato do copo. Se eu boto numa jarra, ela pega o formato da jarra. Então, ela não tem forma própria. Essa é a definição de fluidos. E quando eu falo fluidos, eu estou falando líquido ou gás. Beleza? O sólido, a definição é que ele tem forma e volume próprio. Não é a definição de sólido propriamente dito. Beleza? Mole, mole, né? Essa é a atividade da unidade 1. Vamos às atividades da unidade 2. Deixa eu separar isso aqui. Tá uma bagunça aqui. Essa é a atividade da unidade 2.
Vamos lá. O gráfico abaixo mostra o comportamento de uma amostra de substância ao ser submetida ao aquecimento. Beleza. Vamos analisar esse gráfico primeiro. Primeira coisa importante desse gráfico aqui é você indicar os pontos de fusão e de ebulição. A gente já sabe que os pontos de fusão e de ebulição são aqui. O ponto de fusão e o ponto de ebulição. Beleza? Outra coisa que pode reparar também é que a fusão ocorre a 5 graus Celsius e a ebulição ocorre a 50. E a reta, ela é bem notória aqui, né, cara? É uma retinha mesmo. E quando eu tenho uma retinha aqui, a gente viu, a gente pode até olhar aqui em cima, aqui, uma colinha aqui. Isso aqui é de uma mistura de substâncias, né? Quando eu não tenho o quê? Eu posso ter intervalos nas fusões, na fusão e na ebulição. Eu posso ter intervalos só na fusão e uma constância na ebulição. Ou eu posso ter uma constância na fusão e um intervalozinho aqui na ebulição. E isso é uma mistura de substâncias. Para a substância pura, eu tenho exatamente isso aqui, ó. Eu tenho uma constância aqui no ponto de fusão e no ponto de ebulição. O ponto de fusão, então aqui, de menos 15 a 5, eu tenho a minha substância sólida. Aqui, de 5 a 50, eu tenho ela líquida. E acima de 50, eu tenho ela gasosa. E aqui no ponto de fusão, eu tenho aqui sólido mais líquido. E no ebulição, líquido mais gás. Estou cansado de saber isso já. Certo? Então, essa é a nossa questão. O ponto de fusão, analisando o gráfico, é entre 15 e 30 minutos, que é o ponto de fusão, entre 15 e 30 minutos. De 30 a mais ou menos 45 aqui, eu tenho esse aquecimento dela líquida. De 45 até, sei lá, tá mais ou menos aqui, uns 50 mais ou menos, vamos chutar uns 50 aqui. Eu tenho esse ponto de ebulição aqui. Essa é a interpretação do gráfico. Tá? O que ele te pede é o seguinte: olhar as opções. As opções falam o seguinte, não vou mostrar as opções para vocês, não. Vou ler aqui para vocês entenderem. Olha, vai olhando o gráfico aí. De acordo com o gráfico, constate-se que a amostra apresenta o mesmo estado físico durante o aquecimento. Não, né? Eu estou aquecendo aí, está passando pelos 3 estados físicos, né? Contém uma mistura de substância. Não, por que não é mistura? Porque eu tenho os pontos de fusão e de ebulição bem claros, né? E a temperatura constante. Na verdade, ele é uma substância pura, né? É formado por uma substância pura. Beleza, é formado por uma substância pura. Tá certo. Muda de estado físico nos intervalos de 30 a 45 minutos. Não, de 30 a 45 ela está líquida. A gente acabou de ver aqui. Sofre fusão a menos 15. Não, ela sofre fusão a 5. E ebulição a 50. Consequentemente, a opção correta nossa é a letra C. Mole, 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 né? Mais mole que tirar doce de criança. Vamos lá, então. Questão 2. Questão 2 aqui. Para identificar... Isso aqui é a minha que eu estava anotando aqui. Então, 2. Para identificar uma substância, os químicos recorrem a uma série de experimentos a fim de determinar suas propriedades, pois sabem que cada composto, sob certas condições, apresentam características específicas e constantes. As propriedades que permitem fazer a identificação de substâncias foi tópico da nossa última aula, não é? Ela é o quê? A densidade, a temperatura de fusão e a temperatura de ebulição. A temperatura de fusão e de ebulição
são aquelas duas temperaturas em que ocorre mudança de estado físico, certo? E a densidade é exatamente a relação entre massa, a volumétrica, né? Entre massa e volume. Um exemplo aí é que minha água, por exemplo, a água tem 1 grama por centímetro cúbico ou 1.000 kg por metro cúbico. A gente viu que uma caixa d'água, por exemplo, ela tem aí 1.000 kg para aquela caixa d'água que tem mais ou menos 1 metro cúbico, né? De volume. O álcool em gel, que a gente tem usado muito aí, né? Esse álcool, aí você olha aí, álcool 92,8, é o que eu tenho aqui, né? E você tem o álcool 70, os dois líquidos. Qual a diferença? A diferença é exatamente a densidade dele, porque o álcool tem uma densidade, a água tem uma densidade. Quando você mistura as duas coisas, o álcool e a água destilada, eu vou ter uma densidade diferente, né? É essa proporção entre álcool e água destilada, que é exatamente 70, 92, ou aquele 42, que não serve para nada, né? Eu não entendi por que tem aquele álcool 42. Quando você vai acender churrasqueira, não sei se alguém já fez isso em casa, acendeu o churrasqueiro com álcool 42, você só passa raiva, ele molha o carvão todo, acende nada. Então, dica do João, acender churrasqueira, use álcool em gel para churrasco, que é melhor também. Beleza? Professor, eu acendo churrasqueira com pão, com, com óleo queimado e tudo. Beleza, eu não sei fazer isso. Então eu uso álcool. Tranquilo? Se você é raiz aí, continua raiz, que eu não sei fazer isso não. 3. As substâncias puras são aquelas que apresentam um material. Então, a resposta da 2 é letra C. As substâncias puras são aquelas que apresentam um material único, isento de outros materiais e que têm constantes bem definidas. São exemplos de substâncias puras. Poxa, se você olhar aqui, são exemplos de substâncias compostas, na verdade. Se você olhar aqui as opções aqui, a única que tem substâncias compostas é a letra E, não é? A letra E eu tenho aqui H2O. H2O, para quem não sabe, é água, não é? E o que eu tenho H2S, lembrando que o H é hidrogênio, S é enxofre. Isso aqui é o sulfeto. Vocês vão ver tudo isso com paciência depois, tá, gente? Que como é que estão isso aqui? Sulfeto de hidrogênio ou ainda gás sulfídrico. Ele é venenoso, tá, gente? Gás sulfídrico. E H2SE, o SE é o selênio, é o ácido selenídrico. Ácido selenídrico. Beleza? Substâncias compostas aqui, a gente tem a letra E aqui, o resto são substâncias simples, né? Eu tenho ela, o hélio, neônio, argônio, criptônio, xenônio, letra A aqui, são gases nobres, né? Eu tenho outras substâncias aqui, S8, série 2, enxofre, cloro, são substâncias simples, né? Substâncias puras. O restante, o único que tem composto aqui, na verdade, é a letra E, né? Aqui eu tenho enxofre, cloro, flúor, cloro, bromo, iodo, oxigênio, nitrogênio, tudo substâncias puras aí, mas nenhuma composta como foi pedido no problema, que ele pede composta aí. Beleza? Número 4. Número 4. Eita. Número 4. São dadas as seguintes características de um sistema. Bom,
É formado só por um tipo de átomo, apresenta pontos de fusão de ebulição constante, é unifásico, incolor e inodoro, apresenta um único tipo de partícula. Tipo de partícula. São critérios que definem substância pura. Acho que essa pergunta podia vir antes, né? Mas enfim, ficaria mais bonitinho aqui para a gente fazer. Então, são critérios de substância pura. Para substância pura, eu tenho que ter o quê? Pontos de fusão de ebulição constantes. É o que a gente acabou de ver naquele gráfico nosso, né? Eu não tenho uma possível variaçãozinha ali dos pontos de fusão e ou de ebulição. Então, a 2 está certo. E eu tenho que ter também que ele apresenta um único tipo de partícula, e não átomo, pô. De partícula. Não é? Então, 2 e 4, correto também, pelas definições que a gente já viu aí na aula passada. Certo? Mole também, né? E a questão 5, essa é um pouquinho mais complicadinha aí, mas dá para a gente fazer também. Vamos lá, devagarzinho nela aí. Já temos 8 minutinhos de aula aqui. Nessa gravação dá certo, dá para fazer com paciência. A maioria dos materiais não é elemento puro nem composto puro. São misturas de substâncias mais simples. Por exemplo, o medicamento tal como o xarope expectorante, é uma substância de vários ingredientes formulados para conseguir um efeito biológico. Um sistema constituído por açúcar dissolvido em água, limalha de ferro, vapor d'água e nitrogênio gasoso pode ser classificado como... Então, vamos lá. Ele tem água, açúcar, limalha de ferro, vapor d'água e nitrogênio gasoso. E nitrogênio gasoso. Beleza? Vamos lá. A água e açúcar é uma mistura homogênea. A gente já viu, se a gente misturar água com açúcar, né? Ela fica uma mistura homogênea ali. O que é uma mistura homogênea? Aquela que tem densidade constante em todo o seu... se eu botar num copo, por exemplo, você vê. Você não consegue diferenciar, né? Onde é água, onde é açúcar ali. Tudo é a mesma coisinha. Você não coloca muito açúcar, claro. Fica até feio. Então, água e açúcar é uma mistura homogênea. Aqui é uma mistura homogênea. O vapor de água é invisível, né? Assim, quando ele junta com o nitrogênio, também vai ser uma mistura, o nitrogênio também está gasoso, também vai ser uma mistura homogênea. Veja a característica, a mesma coisa da primeira mistura. A limalha de ferro, para quem não conhece, já viu quando você tem um serralheiro e o cara começa a dar aquela malhadinha, limalhadazinha numa barra de ferro. Quando você pega uma broca de ferro e coloca numa outra, um tornozinho, num outro objeto de ferro, que vai saindo um negocinho pequenininho ali, aquilo é limalha de ferro. A limalha de ferro ela é sólida, né? E ela se destaca aí na água, ela é sólida. Você não vai conseguir uma mistura homogênea misturando ela com a água. Impossível isso. Você vai conseguir ver realmente ela por ser sólida. Ela não vai ficar líquida, ela não vai ficar homogênea, assim como o açúcar faz com a água, tá? Então você vai conseguir diferenciar uma coisa da outra se você olhar para ela. E se você olhar para ela, você conseguir diferenciar uma substância da outra, ela não pode ser homogênea, não é?
Então, ela tem que ser heterogênea. Então, no final das contas, isso tudo aqui vai causar uma coisa heterogênea. Tá? Heterogênea. Água e vapor, agora vamos por substância. Água e vapor, eu tenho a mesma substância. Né? Então, um componente. Primeiro componente. O nitrogênio com vapor líquido, o nitrogênio gasoso com vapor d'água, como a gente viu, também vai ser uma componente. E animais de ferro, quando se mistura com nada, outra componente. Não é? Aqui, eu vou ter a água, escreveu três fases, na verdade. Né? Eu tenho a água com mistura, uma fase, o vapor d'água com nitrogênio, uma outra fase, e a limalha de ferro, uma outra fase. Então, são as três fases aqui. Componentes. Componentes eu tenho aqui a limalha de ferro, eu tenho o nitrogênio, eu tenho o açúcar e tenho quem? A água. Poxa, João, mas e o vapor d'água? Água e vapor d'água é a mesma coisa, né? É a mesma substância. Então, eu tenho componente ferro, nitrogênio, açúcar e água. As fases, são três fases a minha. Eu tenho água com açúcar, vapor d'água com nitrogênio e tenho limalha de ferro. Aqui, água com açúcar, eu tenho líquido. Limalha de ferro, eu tenho sólido. E vapor d'água, eu tenho gasoso. Eu tenho três, então, três fases aí. Fase líquida, fase sólida e fase gasosa. Eu tenho quatro componentes: ferro, nitrogênio, açúcar e água. Beleza? E como você viu, quando eu misturo uma homogênea com uma substância sólida que não vai se misturar, eu tenho ela então que ela vai ser heterogênea. Heterogênea é aquela que a densidade ou as características, você olhando para aquela substância, você vê que algo não está misturando ali, ou eu tenho características diferentes para cada ponto diferente da minha substância. Tá? Então, como é que ficou? Letra E. Letra E. Heterogêneo, heterogêneo, porque eu misturei homogêneo com uma coisa sólida, ficou heterogêneo. Três fases, porque eu tenho água e açúcar líquida, a limalha sólida e o vapor d'água com nitrogênio gasoso. Três fases. E quatro componentes: ferro, nitrogênio, o açúcar e a água. Então, letra E. Aí. Beleza? Desculpa a bagunça aí. Então é isso. Nossa aula de hoje é essa. Vou jogar essa aula no coisa. Alguém tem alguma dúvida, pode falar. Vou jogar essa aula aqui lá no YouTube agora. Tá? Dei uma olhadinha nela, dá uma olhadinha principalmente nessa última questão aí. Vocês entenderam direitinho. E qualquer dúvida pode colocar no grupo lá ou me mandar no privado também, que eu correspondo aí. Beleza? Até semana que vem. Aproveitem o feriado, tá? Para estudar. Aproveitem para estudar o feriado, tá? E até semana que vem. Um grande abraço a todos e valeu! Tamo junto, professor. Valeu. Junto. Valeu, professor. Valeu. Valeu aí. Valeu. Valeu. Valeu.